Bom dia, caros alunos. Vamos revisar a matéria da semana passada. Na semana passada, nós falamos do tempo e o lugar do crime. Nós vimos que existem 3 teorias para isso: a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. Nós precisamos saber sobre isso porque existe a possibilidade de um rapaz de 17 anos atirar contra a vida de alguém e essa pessoa vir a morrer só quando ele tiver 18 anos. E aí? A gente fica na dúvida. Este rapaz, ele irá responder pelo crime de homicídio ou não? Ele atirou quando tinha 17 anos, a vítima morreu quando ele tinha 18. Como é que a gente faz para solucionar isso? De acordo com a teoria. Em relação ao lugar do crime, existe também um conflito. Vai que uma pessoa atire em alguém em Tocantins e a pessoa venha morrer em Goiás. E agora, qual é o lugar do crime? O lugar onde ele recebeu o tiro ou o lugar onde ele morreu? Essa solução ela está descrita no artigo 4º e 6º do Código Penal. O artigo 4º ele trata do tempo do crime, onde ele fala que o tempo do crime é a hora da ação ou omissão, ou seja, a hora da conduta. O lugar do crime é a hora da ação ou omissão e também do resultado, Então, tanto faz. Então, para a gente resolver esse problema, nós sabemos que o tempo do crime adota a teoria da atividade. O lugar do crime adota a teoria da ubiquidade. Então, nós temos aí, luta. L, lugar do crime. U, ubiquidade. T, tempo do crime. A, atividade. Então, a gente sabe que para o tempo do crime é adotado a teoria da atividade e para o lugar do crime é adotado a teoria da ubiquidade. Dentro disso, nós temos que saber a territorialidade. Dentro do lugar do crime, nós temos que aprender sobre a territorialidade. Então, no Brasil, é adotado o princípio da territorialidade temperada, ou seja, em regra, aplica-se a lei brasileira no território nacional. Em regra, porque pode haver situações em que uma lei estrangeira poderá ser aplicada em território nacional. Mas nós precisamos saber o que é o território nacional. Isso está descrito no artigo 5º do Código Penal. Então, território nacional é toda a extensão terrestre que compreende o Brasil, toda a extensão marítima, 200 milhas mar, mais a extensão aérea, que compreende a terra e o mar. Então, isso corresponde ao território nacional. Mas existe aí, dentro do artigo 5º, ele está explicando que não é só a terra, o mar e o ar que compreende o território nacional. Também compreende o território nacional todas as embarcações e aeronaves privadas que estejam dentro deste espaço, terrestre, marítimo ou aéreo, e também todas as embarcações ou aeronaves públicas que estejam em qualquer lugar. Pode estar em qualquer lugar, até mesmo em território estrangeiro. Aí nós estamos vendo o território nacional e nós estamos vendo o território estrangeiro. Nós temos um mapa aí. Então, se tem uma aeronave privada brasileira fora, no exterior, e ocorrer um crime dentro desta aeronave privada no exterior, será aplicada a lei onde esta aeronave se encontra. Se nós temos uma aeronave pública brasileira, como uma aeronave da FAB, sobrevoando qualquer espaço aéreo e ocorrer um crime dentro da aeronave da FAB, nós sabemos que será aplicada a lei brasileira. Se tiver aí uma embarcação, num espaço que, neutro, ou seja, que não corresponde a nenhum território, será aplicado o princípio da bandeira. Nós vimos, aí que o princípio da extraterritorialidade. Dentro do princípio da territorialidade, nós também temos o princípio da extraterritorialidade. O que significa isso? Quando que a lei brasileira será aplicada fora do país? Então, existe essa possibilidade, A lei brasileira pode ser aplicada fora do país.
tá? Nós temos aí alguns princípios que falam da extraterritorialidade. O princípio real da defesa, né, que a lei brasileira será aplicada todas as vezes que o crime for contra o governo. Nós temos o princípio da justiça universal, que é quando o crime for de genocídio, tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, crimes onde todos os países se comprometeram a deter esses crimes. Nós temos o princípio da passagem inocente, não é? Quando a embarcação aeronave está somente passando pelo país, aí não se aplica a lei desse país, aplica-se a lei da onde ele vai embarcar ou o princípio da bandeira, ou seja, qual é a aeronave, da onde pertence a aeronave ou essa embarcação, né? Nós temos o princípio da nacionalidade ativa e passiva, que é quando o brasileiro ele é vítima do crime, né, no exterior. Então, para a gente saber se a lei brasileira é aplicada fora do país, primeiramente nós temos que ver o seguinte: alguém cometeu um crime fora do território nacional, né? Alguém cometeu um crime fora, no exterior. Primeiramente, para que a lei possa ser aplicada, esta pessoa precisa entrar no Brasil. Então, ela tem que fugir do local onde ela cometeu este crime e entrar no Brasil, fugir para o Brasil. Se ela conseguiu entrar no Brasil, outra coisa que nós temos que verificar é se este crime cometido lá também é punível aqui. Porque se aqui não for crime, não há que se falar em aplicação da lei brasileira. Então, tem que fugir para cá e ser crime nos dois lugares, tá? Aí nós podemos verificar. Segunda coisa que nós temos que verificar, né? Se essa pessoa foi punida lá. Então, se ela já foi processada e condenada lá e punida lá, a lei brasileira não será aplicada. Apenas ela cumprirá a pena aqui, tá? Se ela não foi punida lá, se ela não foi processada nem foi condenada, aí nós podemos aplicar a lei brasileira. No caso dos crimes contra o governo, né, aí contra o presidente da República, os seus membros, tanto faz, mesmo ela sendo condenada ou absolvida no exterior, a lei brasileira será aplicada, de acordo com o artigo 7º do Código Penal. Como nós estamos falando em fugir, sair, nós precisamos saber sobre a saída do país. Nós precisamos saber a diferença entre extradição, expulsão e deportação, não é? A deportação é a entrada irregular no país. Né, não tem os devidos documentos para entrar no país. A própria Polícia Federal pode pegar e encaminhar a pessoa de volta ao avião para ela voltar da onde ela veio. Então, a deportação é só a entrada irregular no país. A expulsão, ela ocorre quando a pessoa ela está no nosso país, está no Brasil e comete um crime aqui. Aí depois que ela foi julgada e já cumpriu esta pena, ela será expulsa do nosso país. E a extradição é quando, não é, alguém comete um crime lá fora, entra no Brasil e aí o país pede a extradição, ou seja, pede que a gente remeta esta pessoa lá para onde ela cometeu o crime para que ela possa ser julgada por este crime. Tá certo? Em relação a esse tema, nós também temos que falar das imunidades. Né? Existem as imunidades diplomáticas e as imunidades parlamentares. Nas imunidades diplomáticas, a lei brasileira não é aplicada. Né? Então, a lei brasileira não é aplicada nas imunidades diplomáticas. As imunidades parlamentares é só uma regulamentação de foro.